Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Provérbios capítulo 19, versículo 3, traz uma palavra de Deus esclarecedora. Observe, a astutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Novamente, a astutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Querido, Salomão foi bastante explícito ao dizer que é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Sabemos que a estutícia é sinônimo de estupidez, de asneira, de parvoíce. O homem estúpido sempre é levado ao engano. Isto me leva aos primórdios da humanidade, desde o primeiro casal, Adão e Eva. E o diabo, o adversário de Deus e da humanidade, que é a obra-prima de Deus, o homem, continua a enganar, queridos, exatamente como ele fez no Jardim do Éden. Satanás negou as palavras de Deus, apregoando um pecado sem consequência. E Eva foi crédula, ou seja, acreditou que pudesse ser como Deus, ou seja, um Deus, conhecendo o bem e o mal apenas por comer do fruto proibido. Com essa artimanha de planejar algo para enganá-la, Satanás conseguiu seduzi-la facilmente. O profeta Isaías foi bastante enfático ao dizer: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será as suas próprias mãos fizerem. Realmente, depois de se sentirem culpados e envergonhados, o primeiro casal se escondeu entre as árvores da presença de Deus, conforme lemos em Gênesis 3, versículo 8. A presença do Senhor dos Exércitos sempre traz terror aos pecadores. Não suportam a presença de Deus, por isso quer que esta presença divina fique bem longe de si. Já para o crente em Jesus Cristo, verdadeiro servo do Senhor, a sua presença em nós é tão necessária como o ar que respiramos. Não é possível viver sem, não é mesmo? Me faz lembrar o desespero de Davi quando pecou, ficou tão amedrontado de perder essa bendita presença, medo de perder intimidade com seu Deus, chegou a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Salmo 51, do 10 ao 13. Você sabia, meu querido irmão, que no futuro
os homens irão se esconder da presença do Cordeiro Cristo. Apocalipse 6, 15 ao 17 diz: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo serve, todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Realmente, meus irmãos, é como disse o autor da carta aos Hebreus: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Hoje nós vemos os perversos, durões, debochadores, blasfemadores, especialmente das coisas pertinentes a Deus. Um dia eles irão se esconder de pavor, não irão suportar olhar para o autor e sustentador da vida. E Jesus disse que até aquele que o traspassaram, o levaram à morte, irão vê-lo. Observe a leitura: e eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 1, versículo 7. Fica claro que Jesus Cristo não afirma apenas que voltará com as nuvens, mas que todos os olhos o verão, inclusive aqueles que o traspassaram na crucificação. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, está escrito. Em outras palavras, nenhuma pessoa que já esteve viva poderá escapar da volta de Jesus. Ninguém perderá este acontecimento. Todos o verão, também aqueles que já não vivem há milhares de anos. Os israelitas que viveram na época de Jesus e o condenaram, os romanos que o pregaram na cruz e o perfuraram com uma lança, e todas as outras pessoas que viveram em todas as outras épocas, cada político, tirano, ditador, rei e dominador mundial, cada homem, cada mulher. Resumindo, queridos, cada pessoa que já viveu nesta terra, adulto ou criança, seja rico ou pobre, importante no mundo ou não, todos eles verão Jesus Cristo quando este vier. Está escrito: a volta de Jesus será algo tão extraordinário que não houve e jamais haverá um evento como este. Aconselho-te a estar preparado, meu irmão, especialmente você que está brincando com a sua vida espiritual. Prepara-te. Queridos, como será isso possível que todo olho verá até aqueles que mataram Jesus? Bem, Deus fez a alma humana imortal, eterna. Cada pessoa continuará existindo após a sua morte.
E o apóstolo Paulo foi bem claro ao dizer que todo joelho será obrigado a se dobrar diante dele. Veja, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 9 ao 11. A volta de Jesus será algo tão extraordinário que qualquer outro evento já acontecido será apenas uma mera sombra. Nenhum vivente e nenhum morto podem se ocultar dele, quer seja numa caverna, no fundo do oceano, numa nave espacial ou em outro planeta, em todo o globo terrestre, do leste a oeste, do sul ao norte, verá quando ele vier. E como servos de Cristo, o que faremos, irmãos? Diremos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluias. Se você vive em compromisso com a palavra de Deus, em santidade, você não precisa ter medo, pois você está preparado. Só tem medo da volta de Cristo aqueles crentes mundanos que vivem no engano, que enganam a si mesmo, achando que subirá, vivendo como porco se chafurdando na lama do pecado. É claro o ensino da palavra de Deus: sem a santificação ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. Portanto, não se engane. Voltando ao texto de Provérbios 19, 3, que diz: a estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Eva, ao desobedecer a ordem divina, acabou repetindo as palavras de Lúcifer no céu: vou me fazer como o Altíssimo. Agindo assim, Eva perdeu o direito da beleza, do conforto, do esplendor do jardim do Éden e de viver uma vida plena na presença de Deus. Assim, em Adão e Eva, iniciou-se o processo e morte física e espiritual para a raça humana. O apóstolo Paulo escreveu assim: em Adão todos morreram. 1 Coríntios 15, 22. Deus faz uma pergunta clara: Adão, você fez isso? A resposta deveria ser sim ou não. Mas Adão optou por se justificar: a mulher que me deste. Veja que desde o início era assim, queridos. O ser humano, em sua maioria, tem essa tendência de fugir da culpa e sempre arrumar um culpado. Às vezes, culpa até Deus, como nós lemos aqui em Provérbio. O que teria acontecido com Adão se ele tivesse respondido algo como: sim, Senhor, eu comi, te desobedeci, o que posso fazer para reparar este meu erro? Eu creio que esta é a atitude que o Senhor espera que tenhamos, de baixar nossas armas e assumir uma postura de reconhecimento do nosso erro, da nossa limitação, da nossa dependência. Após o pecado, eles tentaram arranjar uma justificativa de imediato, como nós vimos.
Adão chega a ser insolente, queridos, ao dizer a Deus: a mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Indiretamente ele está culpando também Deus. Em outras palavras, querido, Adão tenta transferir sua culpa. Se tu não tivesse dado esta mulher para mim, eu não teria comido, teria caído neste pecado. Possivelmente ele quis dizer assim. É assim, não é mesmo? Sempre tentando transferir a nossa culpa, o nosso pecado aos outros. É muito comum vermos crentes desviados que falaram que deixaram a igreja, os caminhos do Senhor, porque esse irmão, ou aquela irmã, ou aquele pastor fez isso, me decepcionou muito. Esqueceram de olhar para Jesus. Isto me faz lembrar do texto que nos ensina: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Estou chegando, querido, aos meus 70 anos e nunca me afastei, nunca eu deixei Jesus Cristo por um único momento de minha vida. Eu sempre olhei para Jesus. Salomão falou: olha, se o pecador vier te seduzir, não consinta. Eu sempre fiz isso, fiquei olhando para o Senhor e olhando para o Senhor, querido, para os céus, que nós temos vitória. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Então, sabedor disso, eu não vou me espelhar, olhar para as pessoas, para os erros de ninguém. Eu olho para o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Sempre me apeguei a estas palavras de Isaías: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviarde para a direita e para a esquerda. Isaías 30, versículo 21. Você sabia que em seus esforços de justificar acaba pondo culpa em Deus pelos pecados que você cometeu? Sim, queridos. É o que revela Salomão em Provérbios 19, 3, que eu leio novamente. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. A razão tentou eximir-se de culpa, culpando o povo. Vamos ler a história de um sacerdote que pecou e tentou transferir sua culpa ao povo. Estou falando de Arão, irmão de Moisés. Vamos ler Êxodo 32, 22 ao 24. Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como este povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. E o povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo e surgiu este bezerro. Brincadeira, né, irmão? Eu joguei o ouro no fogo e saiu aquele bezerro já pronto. Claro que ele moldou, ele trabalhou, ele fez aquele bezerro. Como um sacerdote permitiria tamanha afronta contra Deus, queridos?
Ele foi o principal líder dessa aberração, dessa idolatria. Agora tentou se eximir, lançou a culpa no povo. Se você está desviado, volte logo para Jesus, confesse o seu pecado, peça perdão a Deus. Ninguém foi culpado do seu desvio, querido. Aquele que já foi um justo e desviou do Senhor necessita recuperar a misericórdia divina, deixar os caminhos maus e retornar ao seio da graça de Cristo. Você é o único responsável por sua salvação. Se você morrer no seu pecado, no seu desvio e chegar diante do tribunal de Deus, você acha que a sua desculpa, que você acha que é uma desculpa perfeita, boa? Ah, mas o que fizeram comigo foi algo gravíssimo e eu tinha que deixar Deus. Deus vai aceitar a sua desculpa, querido? Claro que não. Você será indesculpável e vai ter que ouvir a sentença. Aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vamos ler Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escrito nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É muito claro este ensino. Então não dê desculpa mais pelo seu pecado. Assuma, querido irmão, e acerte a sua vida com Deus. Você sabia que Pilatos também tentou se justificar, tentou dizer que ele não era culpado daquele sangue inocente? Ora, ele simplesmente deu ordem para crucificar Jesus e depois atribuiu o crime aos judeus. Observa Mateus 27, 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade de vocês. Observaram, querido? Lançar a culpa, a responsabilidade de seus pecados, de seus atos para outras coisas, é uma insensatez de sua parte. Assuma. Você pecou, você distanciou-se de Deus. Então, seja verdadeira, assuma a sua responsabilidade de imediato, faça como Davi: contra ti pequei. Ele escreveu 2 salmos para chorar o seu pecado e pedir o favor divino. E eu gostei imensamente de sua oração: volta-te, Deus, livra minha alma, salva-me por tua misericórdia. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama e inundo com elas o meu leito. Salmo 6, do 4 ao 6. Tudo que Davi queria era reconhecer o seu erro, adquirir o perdão divino. Faça o mesmo, querido, e nos encontraremos no lar celestial. Amém? Oremos. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. É como espada
espada de dois gumes que penetra, Senhor, até junta e medulas, e a tua palavra, ela nos aponta o caminho sobremodo excelente, o caminho que leva aos céus. Que o Senhor perdoa aqueles que têm negligenciado Cristo, que não têm priorizado buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estão frios, insensíveis, afastados do Senhor. Que o Senhor dê mais uma chance a estas pessoas, Senhor. Por favor, salve estes lares que recebem a tua palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem na graça e na paz do Salvador Jesus Cristo. Já efulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e em santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar.